Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e hoje vamos falar sobre a locomoção dos quinidários, os princípios físicos, o controle nervoso e o significado evolutivo por trás dessa locomoção. A locomoção dos quinidários, ela pode ser compreendida como um exemplo eficiente da engenharia biológica aplicada a esse organismo, de forma de que essa organização estrutural relativamente simples, que apesar da ausência desse esqueleto rígido e de um sistema nervoso centralizado, esses animais, eles desenvolveram estratégias locomotores altamente eficazes. Ela é diretamente relacionada à sua alimentação, à sua respiração, à dispersão e à ocupação de diferentes nichos ecológicos. Então, essas formas de locomoção vai estar variando de acordo com essa morfologia corporal predominante. Ela vai se distinguir principalmente na questão de medusas dos pólipos. Nas medusas, essa locomoção ela vai ocorrer de forma predominante por meio da japropulsão. Como funciona esse mecanismo? Ele vai se basear nessa contração rítmica dos músculos circulares da umbrella, que provoca essa expulsão da água contida na cavidade subumbrelar. Essa liberação desse jato, ela gera pulso de reação que desloca o animal na direção oposta. Ela permite a natação ativa da coluna d'água e esse tipo de movimento, ele é fundamental para a fase livre nadante do ciclo de vida, pois ele aumenta a chance de encontro com presas e ele favorece essa dispersão espacial. Do ponto de vista físico, a natação da medusa está associada ao número de Reynolds, que ele expressa a relação entre as forças inerciais e as forças viscosas de um fluido. Então, essas medusas de grande porte, como as escifomedusa, que opera em regimes de Reynolds elevado, nos quais a inércia domina esse movimento, ele torna já a propulsão altamente eficiente. Já em medusas menores, em estágios larvais, o Reynolds ele é baixo, pois a viscosidade da água ele exerce uma maior influência sobre o deslocamento. Nesses casos, a ciliação epidérmica ele assume um papel importante. Os cílios não apenas auxilia essa locomoção em regimes de baixo Reynolds, mas também ele promove essa formação de microcorrentes ao redor do corpo. Esse fluxo ele facilita a captura de partículas alimentares e ele otimiza essas trocas gasosas. Ele evidencia que nos quinidários a locomoção, alimentação e respiração eles são processos funcionalmente integrados. Embora a execução do movimento dependa das células epitélio muscular, o ritmo dessa pulsação nas medusas ele não ocorre dessa forma assim, aleatória. Ele é coordenado por uma rede nervosa difusa. Ele é capaz de integrar estímulos e sincronizar essas contrações musculares. Em Saphozoa e Cubozoa, esse controle é mais refinado, porque tem a presença das roupalhas, que foi explicado em vídeos anteriores, que são estrutura sensorial localizado na margem da umbrella. Essas roupalhas contêm estamtocisto, que é responsável pelo equilíbrio e que a orientação espacial são os ocelos, que detectam as variações de luminosidade. Essa organização ela permite ajustes precisos no padrão de nado, mesmo ausência de um sistema nervoso centralizado. Na questão dos pólipos, que é tradicionalmente descrito de forma sésseis, a locomoção também ocorre, embora de uma maneira mais limitada e intermitente. Algumas anêmones do mar, ela realiza um deslocamento lento por meio do movimento de disco pedal, que permite essa mudança graduais de posição em resposta à disponibilidade de alimento, à luminosidade ou perturbações ambientais. Esse tipo de locomoção, ele possibilita a exploração do ambiente bentônico sem a perda da capacidade de fixação em um substrato. Um exemplo clássico de locomoção ativa em pólipos é observado na questão das hidras. Um quinidário de água doce, que apesar da sua morfologia simples, a hidra ela realiza um movimento conhecido como cambalhota, no qual o animal ele apenas se curva, fixa os tentáculos no substrato e ele libera o disco pedal e reposiciona o corpo. Esse comportamento ele evidencia uma coordenação eficiente da rede nervosa difusa e demonstra que os pólipos não são organismos passivos, como são representados, mas são capazes de movimento direcionado quando necessário. Além da locomoção ativa, alguns quinidários eles utilizam estratégias predominantemente passivas, como no caso da caravela portuguesa, que se desloca na superfície do oceano por meio de pneumatoforo, que é aquela câmara de gás que funciona como se fosse uma vela biológica, e essa estrutura ela permite que o organismo seja transportado pelo vento e pelas correntes marinhas e maximiza a sua dispersão e captura de presa com um baixo gasto energético. Em nível estrutural, toda a capacidade locomotora do quinidário está relacionada à sua organização de células epitélio muscular. Na epiderme, predomina também essas fibras musculares, que são orientadas de forma longitudinal, enquanto na gastroderme, essas fibras estão dispostas principalmente no sentido circular. A partir dessa organização, a contração coordenada dessas camadas, associada à pressão da cavidade gástrica
gastrovascular. E a propriedade da mesogleia, ela constitui esse modelo que a gente chama de esqueleto hidrostáticos, que permite tanto o deslocamento quanto mudanças rápidas na forma corporal. Nas medusas, a elasticidade daquela massa mesogleia desempenha um papel fundamental na eficiência dessa natação. Durante a fase de relaxamento da umbrella, a energia elástica armazenada nessa matriz gelatinosa, ela contribui para o retorno à forma original do corpo. Ela reduz esse gasto energético do ciclo no momento da pulsação. Esse mecanismo, ele torna a locomoção das medusas um dos exemplos mais eficientes de natação entre os invertebrados aquáticos. Do ponto de vista evolutivo, a emergência de forma medusoide, ela representa para nós um marco importante na história do filo, porque ela introduz uma fase altamente dispersiva no ciclo de vida, e essa alternância entre pólipo e medusa, ela amplia a capacidade de colonização em novos ambientes e reduz essa competição intraespecífica ao separar o espacial e temporalmente as fases reprodutivas e as alimentares. Mesmo nos pólipos, onde a locomoção ocasional possui grande relevância adaptativa, permite-se evitar esse soterramento, a competição por espaço e condições ambientais desfavoráveis. Dessa forma, a saciedade dos quinidários, ela deve ser entendida como uma condição flexível, ela não é absoluta. Assim como a locomoção dos quinidários, ela não se resume de uma forma ao simples deslocamento espacial, ela representa um fenômeno integrado do que envolve os princípios dessa biodinâmica, essa hidrodinâmica, o controle nervoso e também questão de adaptação ecológica. Esse filo, ele está exemplificando como soluções evolutivas eficientes pode emergir a partir de estruturas simples. Ele garante o sucesso ecológico e uma ampla ocupação dos ambientes aquáticos ao longo de centenas de milhões de anos. Gente, até a próxima aula.